Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar, então. Bom, boa noite a todos. E vamos trabalhar em cima dos exercícios que nós propomos ontem, né, para vocês. E a gente vai desenvolver assim juntos, cada um dando ideia, vamos fazendo com que vocês participem, entendam a lógica que a gente vai utilizar. Tá? Esse é um dos momentos assim dos mais importantes, porque nós vimos já alguns conceitos que serão suficientes, necessários e suficientes para a gente poder resolver esse exercício, e agora a gente vai trabalhar um pouco nisso, na prática, vamos exercitar isso aí. Bom, então vamos lá, olha. Nós vamos seguir aqui esses enunciados. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer exercício referente a operadores aritméticos. Então, ontem, a gente estava conversando aqui, né, eu acho que foi com o Eric, e eu disse que a gente poderia tentar desenvolver só com o que a gente já viu mesmo, né? Sem precisar usar, assim, funções diferentes, né? E eu quero trabalhar vocês nesse sentido, tá? Tentar fazer com que vocês desenvolvam com aquilo que a gente já viu. E aí, o que eu fiz? Eu já abri aqui, ó, aqueles programinhas que nós passamos para vocês, nós mostramos nas aulas anteriores, né? Para que a gente consiga desenvolver. Tá? Então, eu estou aqui, eu vou abrir aqui uma pasta, projeto C. Então, a ideia é a seguinte, olha, vou até abrir a lupa aqui para vocês verem, e aí quem teve alguma dificuldade para desenvolver esse passo, então vamos lá. Podem me acompanhar. O que nós vamos fazer? A gente vem, olha, seleciona a pasta que a gente quer gravar o programa que a gente vai utilizar. Então, vocês, por favor, quem não fez isso, me acompanhe, por favor. Selecione essa pasta. Ó, Ctrl C, tá? Ctrl C. E aí a gente vai vir agora no deve ser. Nós vamos criar aqui um novo arquivo. Então, eu venho aqui, ó, arquivo, novo, arquivo fonte. Dá um cliquezinho aqui, ó. Olha, ele já criou para mim aqui um novo arquivo. Está sem título. Então, eu vou lá, mesmo sem conteúdo nenhum, eu vou lá em arquivo, salvar como. Aí ele abre essa janela para mim. Aí eu vou selecionar aqui, eu vou clicar aqui, ó. Clico aqui, né, para ver que eu posso selecionar as pastas por aqui. Ou então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu dou um Ctrl C aqui no nome, ó, com o caminho onde eu quero salvar. Eu dou um Enter. Quando eu dou um Enter, observe, ele abre lá naquela pasta, tá vendo? Lá naquela pasta que eu estava. Aqui, ó, nessa pastinha aqui, ó. Aí agora sim, aqui eu vou colocar o nome do programa. Ontem nós sugerimos que o nome do programa fosse, não lembro, foi Prog, né? PZR? Sim? Opa. Exer, né? Ou Exerc, né? Exerc 01. Pronto, aí vou salvar. Exerc 01. O ponto .cpp é a extensão padrão dele, né? Vou mandar salvar. E agora eu estou com o arquivo lá, está salvo, já está com o nomezinho aqui, ó, pexerc01.cpp. Tá? Aí, olha, o arquivo, eu vou dar uma conferida lá na pasta, olha, já está lá, tá vendo? Estou dentro da pasta agora, dentro daquela pasta, o arquivinho está lá. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês se concentrem agora comigo aqui, e vocês vão assumir comigo a programação. É como se vocês estivessem aqui comandando a minha máquina. Eu vou alternar, né, para o enunciado aqui. Eu vou trabalhar com o enunciado. E aqui vai estar a nossa solução. Tá? Então, olha,
Gente, eu vou mostrar para vocês o seguinte, não tem problema nenhum você ir lá no outro programa que a gente já fez, pegar um trecho dele, copiar, colar, não tem nada demais. O importante é que exercitar a nossa lógica. Tá? Isso é que é importante. Tá legal? Então, vamos lá. Então, vamos ler o enunciado de novo. Esse primeiro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo concentrar aqui nesse primeiro exercício, aqui no Meet, tá? Porque aí o que a gente pode fazer? A gente pode, no próximo, que aí terminando aqui, eu já vou colocar no Classroom, tá? Essa solução. E aí no próximo, até esse ponto, você já inicia, vou dar um tempo para vocês iniciarem, fazer o que eu fiz, depois eu faço de novo e a gente continua o desenvolvimento, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá? Não vamos resolver agora, vamos fazer agora. Vamos fazer juntos aqui no Meeting. Tá? Só que eu quero que vocês me ajudem, vocês vão participar comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, cara, olha só, eu nem li o enunciado, cara. De cara, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar e montar aqui o esqueleto do programa. Como é que é o esqueleto do programa? Olha, eu vou pegar aquele InfoCalc Média, aquele programa que funcionou muito legal. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse programa aqui até esse ponto aqui, vou dar um Ctrl+C, que é aquela parte inicial, que é aquela receita de bolo inicial, eu colei lá. Agora eu tenho que fechar a chave, né? Tem que fechar a chaveta. Então, eu vou lá de novo naquele programa InfoCalc. E uma coisa que eu tenho que fazer aqui também é o return 0. Tem que ter o return 0. Então, isso é receita de bolo. Vem aqui, ó. Pronto. O programa é isso. Esse programa aqui não tem nada. Vamos ver se ele vai funcionar, mesmo sem ter nada? Vamos ver aqui, ó. Já salvei. Agora eu venho aqui no menu executar. Vamos compilar. Ver se vai dar algum erro. Deixa eu subir aqui as mensagens. Lá, não deu erro nenhum, tá vendo? Agora, eu não vou executar porque não vai ter resultado nenhum, né? Se eu vier aqui, ó, mandar executar, ele simplesmente não vai me dar nada, não vai me mostrar nada, não vai fazer nada. Eu não mandei fazer nada. Tá? Muito bem. Opa. Isso, agora. Agora sim, agora vamos para o enunciado. Aqui a fonte. Está dizendo o seguinte, ó. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro do usuário e calcule y, sendo que y é calculado pela fórmula y é igual a 2 elevado a x. Então, gente, vamos lá. Se ele diz para mim, vamos pensar na solução. Antes da gente começar a escrever o nosso código, vamos pensar na solução. Vamos lá. A gente, quando nós começamos a desenvolver os algoritmos, a gente pensou assim, um programa nada mais é do que um manipulador de variáveis. Então, eu tenho que fazer o seguinte, será que tem alguma variável para utilizar? Evidentemente que sim. Então, ele está dizendo, ó, escreva um algoritmo que leia o número inteiro. Então, eu tenho que ter esse número. E pelo que está representado aqui, cara, eu posso chamar esse número de x. Porque, em seguida, ele pede para calcular y, quer dizer, y já seria uma outra variável. Concorda? E aí ele me dá a regra. Y é igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente faz, o que a gente vai fazer? Definir as variáveis. Todos concordam? Beleza. Como é que a gente faz para definir uma variável? Vamos dar uma olhadinha num programa anterior? Vamos lá. Ó. Aqui, por exemplo, ó, olha como é que eu defini a variável. Eu coloco o tipo da variável e o nome da variável. Vamos analisar o seguinte. Essa variável que a gente vai definir, ela tem que ser inteira ou tem que ser decimal? Inteiro. Não tem nada demais aqui ser inteiro, porque ele vai elevar um número, né, uma potência, né? Eu posso definir uma variável como inteiro. Eu poderia também usar decimal, né? Mas eu posso usar inteiro sem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui, ó.
Aqui eu coloquei tudo float, né? Olha só, aqui eu coloquei float. Eu acho que todos aqui eu coloquei float, né? Aqui, ó. Esse aqui eu coloquei int, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma colinha aqui, ó. Pegar uma colinha desse programa aqui, vou lá no meu e vou começar. Int. Pelo enunciado aqui, a gente viu que a gente pode dar um nome de x para ele. Então, vai ficar int, no lugar de pares, eu vou colocar x. Tudo bem? Eu posso inicializar com 0, não posso? Pode inicializar com 0. Não precisaria, né? Mas eu vou inicializar com 0. E vou fazer o mesmo com y. Está pedindo aqui y. Então, selecionei aqui. Ó, selecionei, dei Ctrl C. Agora, nessa linha do Ctrl V, e aqui eu vou colocar int y igual a 0. Pronto, defini minhas duas variáveis. Tá? Muito bem, agora vem o seguinte. Ele diz que o x ele vai ser lido. Leia um número inteiro, que esse número é o x que nós demos. Lê. Esse ler significa o seguinte, o cara vai digitar esse número. Todos concordam? O cara vai digitar esse número. Aí a gente vai lembrar de que a gente tem o CIN, que faz isso. Então, o que eu vou fazer? Vamos procurar um programa aqui que a gente tem usado o CIN. Esse aqui, ó. Esse programa aqui, a gente usou o CIN, ó. Só que não faz sentido eu pedir um número sem eu emitir uma mensagem primeiro dizendo para ele informar o número. Dizendo assim, digite um número, aí depois é que eu faço a entrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou fazer uma colinha. Isso que eu fiz, eu venho aqui agora. Olha, Ctrl V. E aí, eu vou emitir a seguinte mensagem para ele. Digite um número. Digite um número. Vai ter um espaço aqui. CIN, quer dizer, out. Exiba essa mensagem. Agora, leia esse número. Informe esse número. O comando que vai fazer essa captura de dados é o CIN. Então, receba. X. Ok? O meu programa até aqui, ele já funciona. Né? Ele já funciona. Eventualmente, tá, gente? Eu posso compilar para ver. Deixa eu dar uma compilada no programa. Menu executar, compilar. Vamos ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro, então está indo bem. Só que agora chegou a hora de definir o mais importante do programa. O charme do programa é fazer isso aqui, ó. É estabelecer a regra. É a regra, nós chamamos isso de regra de negócio. Qual é a regra estabelecida pelo enunciado? Eu tenho que atribuir a uma variável y o valor de 2 na potência x, que é exatamente o número que eu dei entrada. Então, é isso que eu vou fazer. Só que aí, cara, o que acontece é assim, eu não ensinei para vocês ainda a fazer potenciação. Né? A gente usar uma função de potenciação. Mas será que tem uma maneira de a gente desenvolver isso sem usar potenciação? Vamos pensar. Qual é a regra matemática da potenciação? Quando a gente coloca assim, ó, 2 elevado a 1, por exemplo, ou melhor, 2 elevado a 1, ele mesmo, né? 2 elevado a 2. Eu não tenho que multiplicar a base tantas vezes quantas vezes eu tiver no expoente. Se eu tiver 2 elevado a 2, eu vou multiplicar 2 vezes 2. Se eu tiver 3 no expoente, se eu tiver a potência 3, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar o 2 3 vezes. Se a potência aqui for 4, x for 4, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Essa não é uma regra? Todos concordam? Beleza.
Para desenvolver essa regra, vamos pensar. Eu tenho que fazer uma estrutura de repetição da mesma forma que nós fizemos aqui, olha. Naquele primeiro programa que a gente estudou aqui, que foi aquele programa que nós apresentamos na primeira aula, que ele apresenta a soma dos 5 primeiros números pares, a gente criou uma estrutura de repetição. Né? Nós definimos um contador que ia contar 5 vezes. Ou 4 vezes. O fato é que ele iria desenvolver um looping, desenvolver uma repetição, e que, no final das contas, essa repetição fosse atender ao meu enunciado, à minha lógica. Aqui eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero criar uma estrutura de repetição de maneira que eu vá multiplicar o 2 de acordo com o meu x. Eu vou multiplicar o 2 tantas vezes quanto for o meu valor x. Se o x for 2, eu vou multiplicar 2 vezes o 2. Se ele for 3, eu vou multiplicar 3 vezes. Ou seja, eu vou criar um contador para fazer isso. Tá? Então, raciocine comigo como é que a gente pode fazer isso. A gente poderia fazer uma coisa do tipo, olha, vamos pegar essa estrutura aqui, esse Ctrl+C, vou dar um Ctrl+C aqui, vamos pegar uma colinha aqui, né? E aqui eu vou dar um Ctrl+V. Então, Ctrl+V. Opa, parece que tem alguém chegando aí. Vamos ver. É o Lucas. Boa noite, Lucas. Lucas, nós já estamos desenvolvendo. O Lucas está remoto, né? Ou é o Lucas que está aqui? É o outro Lucas? Tá. Então, a gente está desenvolvendo lá já esse primeiro programa, tá? Bom, aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Esse pares não tem nada a ver com o meu enunciado, nem o soma. Então, eu apago. Agora, o conte, ele é importante para mim. Esse contador, ele vai ser importante. Porque vai ser o número de vezes que eu vou contar. Vamos pensar juntos. Eu tenho que contar. Né? Se eu colocar assim, ó, 2 elevado a 3. Eu tenho que multiplicar o 2 3 vezes. É isso? Então, vamos lá. Como é que a gente pode implementar isso, gente? Pensem aí. Me deem sugestões. Eu, sem dúvida, eu vou multiplicar. Você quer dizer o seguinte, Osias? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, você quer dizer, eu posso fazer o seguinte, eu vou criar... A minha variável resultado, na verdade, vai ser o y, não vai? Eu já posso jogar o resultado diretamente no y, né? Porque o y ele vai ter um resultado. Não é isso? O y vai ser o resultado. Eu vou atribuir sempre o resultado a y. Porque, por exemplo, eu vou multiplicar assim, imagina, na primeira vez, vou criar uma estrutura de repetição. Na primeira vez, eu vou multiplicar, se eu tenho que multiplicar 3 vezes, na primeira vez eu multiplico 2 vezes 2. Guardo o resultado, certo? Armazeno o resultado em algum lugar, poderia ser o y. Quando ele voltar, eu vou verificar se eu já atingi o número de repetição. Não, eu só multipliquei uma vez. Então, a minha potência é 2. Então, eu tenho que multiplicar mais uma vez. Aí eu multiplico novamente por 2, o meu resultado por 2. Se eu cheguei ao limite, eu não multiplico mais nada e mostro o resultado. Entenderam a ideia? Eu quero dizer o seguinte para não vou colocar a solução, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, ó. O contador aqui, ele está controlando quantas vezes eu vou multiplicar. Quantas vezes? Então, vamos pensar o seguinte.
Se o cara digitar 3 para o x, eu vou multiplicar 3 vezes. É isso? Ou não? Não, pensa bem. Olha, se eu digitar 3, eu vou multiplicar o 2 por 2 quantas vezes? 3? Pensa bem, o Érico, olha. Na prática, se eu multiplicar 3 vezes, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Preciso multiplicar mais alguma vez? Pensa bem. Então eu não multipliquei 3 vezes. Pensa bem. O 3 ele tem que multiplicar o quê? A minha base é 2, então tem que ser 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Só que na primeira vez eu já multiplico 2 vezes 2. Quer dizer, o número de repetições vai ser menos 1. Imagina, eu tenho, olha, o 2. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Só que quando eu estou usando aqui na computação, o que eu faço? A primeira vez eu já estou multiplicando os 2, né? 2 vezes 2, primeira vez. 2 vezes 2, 4. O resultado, eu multiplico por 2 de novo, dá 8. Preciso multiplicar mais alguma coisa? 2 elevado a 3 é quanto? Quanto que dá, gente, na prática? 2 elevado a 3? Não é 8? Eu entendi. Porque, na verdade, eu tenho que uma vez a menos. Fazer isso agora? Na programação. Por quê? Porque na sua lógica matemática, quando você pensa, às vezes, numa matemática, você não pensa em computação, você não pensa como você está computando, entendeu? Você sabe que você tem o 2, que ele está aqui, ó, 3 vezes, tá vendo? Ele tem que multiplicar, né? Só que ele não multiplica 3 vezes, ele multiplica quantas vezes? 2, porque da primeira vez, eu multipliquei o 2, ó, eu estou usando 2 elementos do 2. Teoricamente, eu gastei 2, né? Mas, na verdade, eu multipliquei uma vez só. Depois eu multiplico mais uma vez. Acabou. Imagina que se minha potência for 2. 2. Eu tenho 2 aqui. Quantas vezes eu vou multiplicar? Uma vez só. Eu tenho 2 números, 2. Mas eu vou multiplicar uma vez só, porque eu multiplico um pelo outro. Ou seja, o número de multiplicações que eu vou fazer vai ser quanto? Vai ser o número que ele informar menos 1. Concorda? Se ele informar que a potência é 2, eu vou multiplicar uma vez. Se ele informar que a potência é 3, eu vou multiplicar 2 vezes. Se ele informar que a potência é 4, eu vou multiplicar 3 vezes. Ó, se ele for 4, eu sei que é 16, né? 2 elevado a 4 é 16. Não, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Acabou. Quantas vezes eu multipliquei? 1, 2, 3. Entendeu a lógica? Matematicamente falando, quando você olha para o papel, você vê 4, 2, vou multiplicar 4 vezes, mas é 4 vezes você multiplicou? Não. Você multiplicou 3 vezes. Entendeu a ideia? O raciocínio computacional, ele é um pouco, assim, ele não coincide exatamente com o que a gente faz na matemática, né? Então, o que vocês acham? Eu poderia estabelecer o seguinte: quando o cara digita o X aqui, ó, o meu contador, ele vai contar quantas vezes que ele vai rodar aqui dentro. X menos 1. Né? Então, eu poderia colocar o seguinte aqui. Eu tenho que fazer se o cara informar 3 lá, eu tenho que fazer ele rodar 2 vezes, né? Então, posso colocar assim, ó, enquanto... Eu vou colocar assim, ó, conte... Vou inicializar o conte. Int conte, né? Tem que colocar o tipo para ele, né? Int conte recebe 1. Ou, tá, vamos colocar 0. Aqui. Eu vou colocar assim, enquanto conte for menor do que o quê? Do que, se eu colocar x, de repente fecha, hein? Ele tem que ser menor do que x. Se eu digitei 3 para o x, enquanto ele for menor do que 3, quer dizer, ele vai rodar 2 vezes. Ó. 1, 2, quando ele for fazer a terceira, ele sai fora.
Vamos fazer esse teste? Não vamos ainda resolver o problema. A gente vai ver quantas vezes que eu vou passar aqui dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu vou mostrar uma estratégia para vocês que eu usava muito quando eu comecei a aprender. Lógica. Eu fazia o seguinte, eu mandava imprimir tudo. Uma coisinha que eu fazia, eu mandava imprimir, só para saber o que estava acontecendo no programa. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o seguinte, ó, eu estou colocando, enquanto o conte for menor do que x, eu estou somando o conte. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um cout. Opa, tá bom, Otávio? Eu vou colocar aqui, ó, vou mandar mostrar aqui. Olha só. Vou colocar assim, count. Eu vou colocar assim, valor de conte. E vou na frente do valor de conte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mostrar conte. Tá? E tem um programa que a gente colocou aquele NDL, né? Para ele saltar de linha, né? Deixa eu ver aqui. Qual foi o programa que a gente colocou o NDL? A gente colocou esse barra N aqui, né? Esse barra N aqui, ele pula de linha também. Vocês lembram? A gente fez isso? Vamos fazer isso aqui, ó. Ele vai saltar de linha. Ele vai imprimir o conte e vai saltar de linha. Vamos lá, Zias, vamos rodar do jeitinho que está aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos salvar. Ele vai mostrar o conte aqui, ó. Vamos ver. Teoricamente, ele vai mostrar o conte 2 vezes. Vamos ver? Vamos lá. Vou compilar para ver primeiro, olha. Não teve erro nenhum, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Não teve erro nenhum. Agora eu vou executar. Esse aqui é a mensagem. Agora vamos executar. Venho aqui, executar. Ele tem que me pedir para digitar um número. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Meu processador está um pouco lento. Digite um número. Então, eu vou imaginar que eu estou querendo 3, tá? 3, porque eu quero colocar 2 elevado a 3, porque a base é 3, né? Eu vou colocar assim, ó, 3. Vou dar um Enter. Opa, ele mostrou 3 vezes. Tá errado, né? Ele tem que mostrar 2 vezes, né? Ele tem que multiplicar 2 vezes, concorda? Então, eu tenho que mexer no meu programa. Então, esse conte aqui, ó, ele tem que ser... Eu não sei quem falou isso, acho que foi o Eric, né? X-1, né, Eric? Foi você que falou isso, não foi? Então, vamos salvar. Salvei. Agora, eu vou compilar de novo para ver se vai dar erro. Olha, não deu erro. Agora vamos executar. Vou digitar aqui 3. Vou dar Enter. Beleza. Continuou, multiplicou 2 vezes. Ou melhor, ele passou ali 2 vezes. Tá? Então, agora me ajudem aí. Eu quero implementar o seguinte, olha só. Eu quero que vocês participem agora comigo. Eu quero fazer com que, a cada passo, ele faça essa multiplicação. Assim como eu fiz aqui nos meus dedos, olha. Ó, o número que eu vou... Aliás, eu vou até... Eu faço isso no final. Eu vou mostrar uma mensagem legal no final. Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero pegar... Minha base é 2. Eu quero multiplicar 2 por 2, que a base é 2, né? Então, eu vou sempre multiplicar 2, né? Então, 2 por 2... Depois, o resultado, eu vou multiplicar novamente por 2. Como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente faz isso? Beleza, Otávio? O Otávio agora está aqui com a gente também. Vamos lá. Me deem uma opinião aí. O que a gente pode fazer? Raciocina assim logicamente. Eu tenho que multiplicar 2 por 2, quer dizer, eu tenho que multiplicar um número inicial, que vai ser o meu resultado. Eu vou multiplicar ele por 2, eu tenho que guardar isso numa variável que vai ter esse resultado. Eu já tenho aí, já tenho o y. O y, teoricamente, é o meu resultado, não é verdade? Tem que jogar no y. E aí, depois, eu vou pegar o valor desse y
que é o resultado, e vou multiplicar por 2 de novo. E vou atribuir ao próprio y, que é quem está armazenando o resultado, não é isso? Ele vai acumulando esse resultado. Como é que eu faço para implementar isso, gente? Vamos lá. Como é que é? Y igual a Y. Onde eu coloco isso? Aqui, olhando para esse meu programa, Eric, em qual linha eu vou inserir? Você falou Y igual a Y vezes 2. Onde que eu coloco Y? Onde que eu coloco isso? Desculpa. Depois da linha 11? Tudo bem, vamos lá. Y recebe Y vezes 2, né? Vocês se lembram? Tá vendo? Aqui a gente está trabalhando com todos aqueles elementos que nós estudamos nas aulas anteriores. Nós já vimos aqui na última aula, nós vimos que o operador aritmético de multiplicação é o asterisco. Então, já estou usando asterisco, tá vendo? Tudo bem? Olha, y igual a y vezes 2. Legal, Eric. Pensa comigo. Na primeira vez que ele entrar aqui dentro, o valor anterior de y era 0, não era? Tudo bem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar y vezes... Ou seja, ele vai multiplicar 0 vezes 2. Ele vai atribuir 0. É isso que eu quero fazer? Pegaram a ideia, pessoal? Tem erro, então, de lógica, não tem? Vamos melhorar isso. Vamos lá. Tem, não, tem. Vamos lá. Eu quero que vocês participem mesmo. É assim que a gente aprende, entendeu? Vocês viram que do jeito que está, vai furar. Porque se eu começar o y com 0... eu já quebro a minha lógica aqui, porque tudo que eu multiplico por 0 é sempre 0. Eu não posso atribuir, eu não posso inicializar a minha variável y por 0, a menos que eu mude a minha lógica. Nossa ideia é trabalhar sendo x o resultado, não é isso? Então, ele não pode começar com 0. Então, vamos lá. Gente, não tem problema. Quando a gente está aprendendo, cara, a gente pode trabalhar com tentativa e erro. Isso não tem nada de mal, cara. Ninguém nasce assim sabendo. Ninguém é aquele cara que, sabe, nasce sabendo fazer programação. Nasce sabendo fazer um programa. Tudo tem um começo. O conte vai ser um contador. Ele vai ser quantas vezes eu vou passar naquela minha repetição ali. Y é igual a conte vezes 2? Vamos pensar. Vamos lá. É uma hipótese, vamos lá. Na primeira vez que ele passar aqui, o conte, vamos substituir aqui. Vou colocar aqui, ó, conte. Y é igual a conte vezes 2. Então, aí o conte vai ser igual a conte vezes 2. Então, o conte valia quanto? 0. Então, aqui já furou. Agora, a menos que eu coloque essa linha aqui, William, a menos que eu coloque essa linha depois da 13, aí funciona. Pelo menos não vai zerar, né? Concorda comigo? Pela lógica? Se eu tirar daqui, porque por enquanto o conte é 0. Agora, se eu tirar daqui, ó, dei um Ctrl X aqui, e posicionei na linha 13, dei um Ctrl V. Agora, ele vai pegar aqui, ó, conte igual a 1, porque o conte era 0, somou 1, conte igual a 1. Aí ficou 1 vezes 2, 2. Tá certo? Beleza. Então, mas aí, o que acontece? Não resolve, mas de repente a gente pode melhorar no sentido de que funcione. Olha só. Tem problema? Tem. Eu não tenho dúvida disso, Eric, mas a gente tem que amadurecer, tá? Porque olha só, pensa comigo. Quando eu passar da primeira vez aqui, ó, isso aqui lembra que é comentário? É comentário, né? Não influencia em nada. O compilador desconhece esse barra que é um comentário, né? Então, nesse momento, na primeira vez, y vai ser igual a 2. Tá? Ponto. Vírgula. É quando ele bater aqui embaixo, esse while aqui, ó,
ele vai bater, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar esse conte, né, e tal. Quando ele bater nessa chave fechada, ele volta aqui em cima, concorda comigo? Ele começa tudo de novo, não é isso? Ele vai fazer uma nova repetição. Quando ele volta aqui, o conte passa a ser quanto? Quanto que era o conte na primeira vez, pessoal? Ou melhor, depois que ele passou aqui, o conte estava valendo quanto? Podem falar. Ele entrou valendo 0. Da primeira vez que ele passou a valer quanto? 1. 1, não é isso? Quando ele voltar aqui e ele passar na linha 12 novamente, vai ser qual o valor anterior de conte? Qual era o valor anterior de conte? Era 1. Mais 1, 2. Não é isso? Aí eu vou colocar assim, ó, y é igual a 2 vezes 2. Aí vai ser igual a 4. Então, na segunda vez, y é igual a 4. Vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? Aí eu venho aqui, ó, bato aqui na chaveta e fecho e volto para o while. Quando eu voltar para o while, ele vai passar na linha 12 de novo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui, na primeira vez, o y varia 2 e o conte era 1. Concorda, William? Na segunda vez que eu passei, o conte já estava valendo 2, né? 2. Tá, agora vamos aqui, ó. A terceira vez, ele vai passar agora, tá? Terceira vez. Ele fez a primeira, fez a segunda, ele entrou aqui na terceira. O conte estava valendo quanto? Ah, não, desculpa, o conte valia 2 aqui, né? Desculpa, estava fazendo bobagem aqui, né? Na terceira vez, o conte entrou valendo 2. Quando ele somou aqui, ó, conte mais 1, quanto que passou a valer o conte? Igual a 3. Né? Aliás, eu vou até inverter aqui, ó. Vou colocar o conte aqui na frente. Vou colocar o conte aqui na frente. Agora, quando eu passei aqui, opa, o conte agora é 3. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conte, quanto que é o conte mesmo, pessoal? 3, né? 3 vezes 2, y igual a 6. Já furou. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Concorda? A lógica, o William, não está ruim, não. Não está ruim, não, o Eric. Osias, Ellen, Lucas, Andresa, Eric, Otávio, Thiago. A lógica não está ruim, não. Só que é o seguinte, pessoal. Pensem numa coisa importantíssima que eu vou dizer para vocês agora. Lembra dessa lógica aqui, ó, da soma dos números pares que eu mostrei para vocês. O resultado, quando a gente somou os pares, observa que eu atribuí ao meu resultado, que se chamava soma, sempre o valor de soma mais alguma coisa. Ou seja, eu não posso perder o valor anterior, porque é uma coisa acumulativa, não é verdade? E qual é a estratégia que nós usamos para manter o valor anterior sempre? É que a variável vai ser igual a ela mesma, vezes alguma coisa, ou multiplicado por alguma coisa, entenderam? Porque senão eu vou perder esse resultado. Entenderam, pessoal? Por quê? Porque esse resultado ele tem que ser mantido, ele é acumulativo. Né? E o que eu tenho que fazer para seguir essa mesma analogia aqui, ó? Nesse nosso novo programa? Eu não posso deixar como está. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar aqui? Eu acho, Eric, que o Lucas, o William, que essa multiplicação de Conte, ela está matando. Entendeu? Por quê? Porque, sabe, o meu alvo aqui é o Y. Ele que vai ter o resultado. Ele que tem que guardar esse valor acumulado.
Não, a gente, quando a multiplicação é o asterisco. O asterisco ele representa a multiplicação. A soma é o mais. A multiplicação é o asterisco. Entendeu? Olha lá para você ver, ó, olha lá. Ó. Soma igual a soma mais pares. Entendeu? Ó, aqui eu estava somando os pares. O que muda é que eu tenho que multiplicar. E a multiplicação, a gente vai usar o asterisco, como a gente está usando. Ah, não. O nome da minha variável soma foi um nome que a gente deu para ela. Entendeu? Ela não tem nenhuma funcionalidade. Eu poderia ter chamado de Rubens, o nome da variável. Eu chamei de soma porque está coerente. Entendeu? Aqui, a gente está chamando de Y. Porque o enunciado, se a gente vier aqui no enunciado, olha, a gente vai ver que ele diz o seguinte, ó, e calcule Y, sendo que Y é calculado por essa fórmula. Ele quer que o resultado dessa operação seja atribuído a Y. Então, tipo, para eu respeitar o enunciado, eu tenho que estabelecer o Y. Eu tenho que encontrar o Y. Entendeu? Naquele outro programa, eu criei um nome de uma variável chamada soma. Mas eu poderia ter chamado de Y, né? Entendeu a ideia? Eu entendi agora a dúvida. Você estava associando aquela variável soma como se fosse uma operação soma, mas não é. Não, mas não é. Não é. Não é. É o nome da variável. Entendeu? Eu entendi, agora eu peguei essa dúvida. Mas, bom, vamos lá. A gente tem que determinar o Y. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui, gente? Gente, não se preocupem. Tentativa e erro, cara. Vamos lá. A gente só não pode cometer o pecado da omissão. A gente tem que fazer. Errar não tem problema. O problema é não fazer. Vamos lá. Podem falar. O que a gente pode fazer aí? Volta o Y com a linha 3, volta o Y igual a Y. Y igual a Y. Apaga o conte, então, né? Y. Tá. Na linha 7, você coloca Y igual a 2. Na linha 7, eu coloco Y igual a 2. Mas eu estou te entendendo, Thiago, mas olha só, eu também estou entendendo onde que o Eric quer chegar. Porque você vê bem o seguinte, olha, pensa bem. O número que eu vou multiplicar é sempre 2, concorda? Eu posso multiplicar... Quando eu coloco 2 elevado a 3, eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Ou 2 vezes, como a gente pensou. Mas é sempre o 2 que eu multiplico. Entendeu? E eu não preciso aqui estabelecer nenhum tipo de fator. Por quê? Porque o meu fator é 2, é fixo, é uma constante, eu vou multiplicar sempre por 2. Agora, essa multiplicação ela tem que ser atribuída ao resultado, assim como o Eric está pensando. Não é isso que você está pensando, Eric? Então, essa sugestão dele é boa. Agora, para ver se vai funcionar, vamos testar. Vamos testar para ver? Então, vamos lá. Porque o que a gente tem que fazer, sabe, pessoal? Uma coisa que eu tenho que ensinar para vocês, que é muito importante, é o seguinte. E eu quero fazer vocês desenvolverem isso desde o início de vocês como programadores. Tá? A gente não pode... A gente tem que ter certeza que vai dar certo antes de executar o programa, entendeu? A gente não pode executar o programa pensando na possibilidade que vai dar certo, entendeu? Uma vez um amigo meu, um programador, o que ele fez? Ele fez um programa, ele não tinha certeza da lógica dele, isso foi há muitos anos atrás, lá na empresa. E ele ia fazer um relatório, ia gerar várias impressões, né?
É o seguinte, a lógica dele estava errada. E o programa começou a cuspir papel, cara. Não parava de cuspir papel. Aí alguém teve que ir lá parar essa impressora. O que está acontecendo aí? Pô, meu programa está errado. Pô, mas como é que você montou o programa? Um programa errado em funcionamento. Você tem que ter certeza que ele vai funcionar. Você não pode começar a imprimir sem ter certeza. Então, ia acabar com o papel da empresa, né? Entendeu? Porque ele criou um contador lá totalmente sem lógica, entendeu? Que estava errado. Ele não colocou limite, ele não estabeleceu limite para o programa dele. Aí, pô, começou a cuspir papel na impressora. Entendeu? Então, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: eu só vou rodar quando eu tiver certeza que vai funcionar. Tá certo? Ou, pelo menos, se eu tivesse 99,99%. Na verdade, é o seguinte, pessoal: você tem que ter certeza que vai funcionar. Se tiver 0,001% de dar erro, não roda. Entendeu, Eric? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente faz o teste na nossa memória, anotando os valores, criando tabela, igual eu ensinei para vocês, né? Quando a gente desenvolveu aquele primeiro algoritmo. Então, vamos lá. Do jeitinho que está aqui, vamos pensar. Ó, ele começou com 2. Opa, agora o y é 2. Quando ele entrou aqui, observem que agora o conte ele só tem um papel mesmo de contar, mais nada, né? Ele não tem influência nenhuma, ele só vai contar. Correto, tudo bem. O papel dele é esse, ele vai contar. Ou seja, eu vou rodar aqui 2 vezes. Então, vamos lá. Da primeira vez, o y vai estar valendo 2. Então, quando ele entrar aqui da primeira, vamos lá, da primeira vez, o conte, vamos apagar isso tudo aqui. Bom, o conte eu sei que está certo. O y é que eu não sei. A gente já viu, né, que vai estar certo. Vamos lá. Na primeira vez, ele entrar aqui, ó, ele vai perguntar. Ele vai entrar aqui. Conte igual a conte mais 1, conte é 1. Era 0, passou a ser 1. Y igual a y vezes 2. Nessa primeira vez aqui, o y vai receber quanto? Quanto que era o y anteriormente? Era 2. Da primeira vez era 2 vezes 2, y igual a 4. Ok? Aí ele bateu aqui embaixo e voltou. Quando ele voltou, ele vai fazer uma avaliação aqui, ó. Conte estava valendo quanto? 1, né? Quando ele voltou aqui, ele perguntou: 1 é menor do que? Eu informei uma potência 3, né? Vamos considerar o seguinte, ó. Vamos botar um comentário aqui, ó. X menos 1, opa, vamos botar um comentário aqui. Ó, X menos 1 sempre vai ser igual a 2. Concorda comigo? Concorda? Porque a gente não mexe, a gente não altera o valor de X, concorda? A gente vai informar que o valor de X é 3. Concorda comigo, Eric? Então, se ele era 3, ó, aqui eu vou informar 3. Ó, aqui o x vai ser igual a 3. Quando ele chegar aqui, o x menos 1 é 2. Então, o conte, quando ele entrou na primeira vez, ele era 1. Y, 2 vezes 2, 4. Quando ele bater aqui, ó, quando ele chegar, ele vai imprimir essa mensagem. Quando ele bater aqui, ele volta. Quando ele volta, a gente não pode esquecer disso. Ele vai avaliar aqui novamente o conte. Ó. Conte. Qual é o valor de conte nesse momento, Eric? Na primeira vez, quando ele voltou aqui da primeira vez. 1. Olha só, ele era 0. Quando ele entrou aqui, aí ele somou 1. Quando ele bateu aqui, ele ainda é 1. Quando ele voltou no A, ele ainda é 1. Quando ele entrou na linha 12, ele passou a ser 2. Entendeu, Aziz? Quando ele entrou na linha 12, é que ele passou a ser 2. Ele começa a atuar na 12. E a linha 12 é que altera o valor do conte, entendeu? Então, na primeira vez que ele passou aqui na linha 12, ele era 0. Ele passou a ser 1, certo? Quando ele passou a ser 1, ele bateu aqui, ó, ele ainda é 1. Ele voltou no A. E quando ele fez essa condição aqui, de novo, ele ainda era 1. Concorda? Aí eu vou perguntar, 1 é menor do que 2? Sim ou não? Sim, então ele vai entrar de novo, né? E quando ele entrar de novo, opa, agora a conte passou a ser 2. Concorda?
Beleza, então na segunda vez conte a 2. E o Y? O Y, quando ele entrou aqui, ele está com o valor anterior. Qual que era o valor anterior dele? 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, Y é igual a 8. Não entendi, Lucas. Desculpa, Érica. Pode liberar disso, pessoal. Vocês não acham melhor terminar aqui? Porque a gente está gravando, se a gente for parar agora, entendeu? Vamos só a gente faz um intervalozinho, mas vamos primeiro só concluir aqui, porque eu paro a gravação, para vocês fazerem um intervalozinho, tá bom? Porque senão vai quebrar no meio da gravação. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, olha. Estão comigo, pessoal? Está todo mundo comigo? Está comigo? Então, quando eu passei aqui na segunda vez, o Y é 8. Aí eu imprimi a mensagem, bati aqui na chave. Então, gente, ó, esqueçam essa terceira vez. Por enquanto, ela não existe. Quando eu bati na chave, eu vou tentar entrar pela terceira vez. Quando eu entrar aqui no while, ele vai me fazer essa avaliação aqui, ó. Ele vai perguntar o seguinte. Conte, qual é o valor de conte, pessoal, atual? 2. 2 é menor do que 2? Sim ou não? Não. O que ele vai fazer? Ele vai sair fora. Ele sai da chave, ele não entra mais. Por quê? Porque a condição não está mais atendida, não está sendo mais atendida. Concorda comigo? Então, ele não entra mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair fora. Ou seja, Eric, nesse momento, está dando certo, o resultado está correto. O que eu tenho que fazer? O que o enunciado manda fazer? Escreva um algoritmo que leia e calcule. Então, eu vou mostrar o resultado. Quem que eu vou mostrar, então, pessoal, agora? Vou fazer o seguinte, essa linha aqui vai sair daqui, tá? Não preciso ficar mostrando mais isso, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó. No final, eu vou colocar assim, ó. Y é igual a Y. Vou colocar assim, ó. O valor de Y é... Não, nem preciso colocar. O valor de Y é igual a Y. Ou seja, aqui é uma mensagem que eu estou dando, ó. O valor de Y igual. O valor de Y igual. Aí eu mandei concatenar. Eu estou juntando o resultado. Ele tem que mostrar 8, concorda comigo? Agora eu posso rodar, não posso? Porque agora eu tenho certeza que vai dar certo. Então eu salvo. E agora eu venho aqui, ó. Primeiro vamos compilar, para ver se vai dar erro. Olha. Executar, compilar. Vamos ver se deu erro. Não deu erro. Então agora nós vamos executar. 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 Vamos lá. Ele vai pedir para eu digitar um número. Eu vou digitar. Tá pequenininho, né, gente, a fonte, né? Eu vou fazer o seguinte, assim que ele abrir a mensagem, eu vou chamar a lupa, tá? Olha lá. Para a mensagem, eu vou chamar a lupa aqui. Vamos lá. Ó, digite o número. Eu vou colocar aqui 3, né? Essa é a ideia, né? 2 elevado a 3, né? Vou colocar 3 aqui, ó. 3. Vou dar Enter. O valor de Y é igual a 8. Deu certo? Fechou. Bom, agora é o seguinte. A minha lógica, ela funcionou para 3. Ela tem que funcionar para tudo, né? Porque aqui no enunciado, olha, ó, ele fala o seguinte, ó, 2 elevado a x. Então, esse x aqui, se for 4, tem que dar 16. Se for 5, tem que ser 32. Concorda comigo? Se for 6, tem que ser 64. Concorda, Zias? Concorda, pessoal? Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Então, vamos de novo. Agora, vamos rodar. De novo. Vamos vir aqui, ó. Vamos rodar. E agora, o programa está pronto, cara. É o X que manda, né? Executar. Se eu colocar 4 aqui, cara, o resultado tem que ser 16. Vamos lá, 4. Vou dar Enter. Fechou. Se eu colocar 5, tem que ser 32. Executar.
5. Mais um, né, pessoal? Porque se funcionou até agora, vai funcionar, né? Vou executar aqui, ó. Se eu colocar 6, tem que dar 64. Que lindo, hein, gente? Que lindo, hein? Opa! Opa, e aí, William? Se eu colocar 0, ele me pegou, hein? Se eu colocar 0, tem que ser quanto? Tem que ser igual a 1, cara. E aí, cara? Meu programa vai funcionar se eu colocar 0, pessoal? Não vai, né? Vamos fazer só isso antes do intervalo? Vamos fazer só isso aí? Vamos fazer? Porque agora você mexeu comigo, o Eric. Porra. E se eu colocar 1, cara? Se eu colocar 1, será que vai dar certo? Não, se eu colocar 1, tem que ser o quê? Vai ter que ser 2. Se eu colocar 1, vai dar? Será? Vamos. Cara, antes de rodar, eu tenho que ter certeza se vai funcionar. Então, vamos lá, vamos fechar aqui. Primeiro, vamos lá, vamos pensar assim. Deixa eu fechar minha lupa. Vamos conferir essa lógica aqui. Vamos pensar assim. Vamos pensar no 0 primeiro? Se for 0. Se for 0, o resultado tem que ser 1, né? Aí, gente, é o seguinte, cara. O 0 é uma exceção, cara. Eu tenho que fazer uma coisa, Eric, que a gente chama de tratamento. Eu tenho que fazer um tratamento especial. Se for 0, ele vai fugir essa minha regra, porque essa minha regra não vai funcionar. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? O grande problema, sabe o que é? Que eu vou usar uma coisa aqui que eu não ensinei ainda, que é o if, né, cara? Que é um operador condicional. Entendeu? Ah, eu posso fazer uma coisa. Posso fazer alguma coisa. Não, não posso. Eu vou ter que usar o if, cara. Eu não quero usar o if. Agora, e se for 1, pessoal? Se for 1, vai funcionar, porque não vai, não. Porque o conte, quando ele entra aqui, ele é 0. Então, uma vez ele passa aqui. O resultado vai ser 2. Entendeu? Hã? Não, porque aí ele vai multiplicar o y aqui, ó. Vai multiplicar o 2 por 2, vai dar 4. Entendeu? Pelo menos uma vez ele entra aqui dentro. Eu vou ter que usar o if para poder. E o if eu não ensinei ainda, né, pessoal? Posso usar o if aqui? O if é aquele opera. Ah, eu mostrei o if naquela outra disciplina, né? De lógica, né? Então a gente pode usar o if. Vamos usar o if, cara. Porque senão a gente vai sair frustrado aqui, né? Usando o if, pessoal, que é o operador condicional. Vamos lá. Para ser 0, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Para ser, quando o x que eu for digitar aqui for 0, o que ele tem que fazer? O y é igual a 1. Eu preciso entrar no while? Não. Né? Eu não preciso entrar no while, eu preciso? Não. Então, assim, eu vou me adiantar aqui, porque senão eu vou atropelar o horário do intervalozinho, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se toda vez que eu for usar o operador condicional, o if, quando eu for usar essa condição, eu tenho que colocar entre parênteses, assim como eu coloquei aqui no while, eu tenho que colocar entre parênteses o que eu quero validar. Tá certo? O que eu quero condicionar. O que eu quero condicionar, Eric? Fala lá. Se o y, se o x, né? O número que eu informo é x, né? Se o x for igual a igual, lembra que a comparação eu tenho que usar igual a igual, lembra? Se o x for igual a igual a quanto? A 0, né? Vamos pensar no 0 primeiro, Eric. Se for igual a 0, o que eu faço? Eu preciso entrar nesse while aqui, gente? Não, né? Se o y for igual a 0, se o x for igual, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó. Y é igual, já vou atribuir o resultado. Qual é o resultado? Se o x for 0, o y vai ser igual a 2, né? A 1. 2 elevado a 0. Todo número, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, y vai ser igual a 1. Agora,
ponto e vírgula. Eu tenho que colocar um ponto e vírgula para fechar a linha. Tá? Agora eu coloco o seguinte aqui, ó. Else. Não, quando eu tenho, Eric, uma linha só, eu não preciso fechar a chave. Eu posso colocar. Então, vamos fazer o seguinte, para seguir um padrão, vamos abrir a chave aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. E vou colocar aqui, tá bom? Não precisaria fazer isso, tá? Mas eu vou fazer, tá bom? Para seguir o padrão, né? O padrão que a gente está usando, né? Else. Aqui eu tenho que abrir a chave de novo, né? Como eu já estou fechando lá embaixo, então fecho aqui, ó. E esse else aqui dança. Não, para ficar bonitinho, ó, eu vou selecionar essas linhas todas aqui, ó, e vou dar um tab para poder fazer uma indentação. Lembra que eu expliquei sobre indentação? Ó, aqui, ó. 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 Legal. Aí eu fechei, ó. Essa chave fechou essa chave fechou essa. Quer dizer, esse if aqui, ó, abriu essa chave, fechou esse bloco. Else, abrir um novo bloco. Opa. Opa, tá faltando fechar esse else aqui, né? Tá faltando. Viu como é que o compilador me ajuda? A IDE me ajuda? Porque essa chaveta aqui tá fechando essa. Agora, essa aqui não tá fechando ninguém, ó. Essa eu tenho que fechar aqui embaixo, ó. Esse else aqui, ó. Fechar aqui, ó. Agora sim, né? Agora, ó. Ó. Selecionei essa chave, fechou aqui. Selecionei essa chave, fechou lá embaixo. Selecionei essa chave, fechou. Agora tá ok, não tá? Gente, se o x for 0, eu atribuo y igual a 1 e aqui embaixo ele vai mostrar que é 1 e acabou. Pronto, ponto final. Concorda comigo? Acabou. Ponto final. Consegui resolver, consegui tratar a minha regra quando x for 0? Consegui tratar isso? Consegui, não consegui? Tenho certeza que vai funcionar. Agora, e quando ele for 1? Quando x for 1? Quando a potência for 1? O que vai acontecer, pessoal? O resultado vai ser quanto? 2. Não é verdade? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar um ninho de ifs, uma cadeia de ifs. Se o conte, se o x for 0, eu faço isso. Agora, se não, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso usar um negócio chamado else if. Eu vou criar isso aqui, tá? Uma coisa que eu estou ensinando para vocês agora. Else if. Agora eu não me lembro se ele é separado ou se ele é junto, tá, gente? Bom, vamos testar, tá? Agora é uma questão de sintaxe, que eu não me lembro assim de... No C++, se é junto ou se é separado, mas a gente faz o teste. Se não, aqui eu vou colocar uma outra condição. Eu abri aqui, ó. Vou aqui, ó, fechar. Se não, se vou colocar aqui a condição. Se x for igual a 1, o que eu vou colocar aqui dentro? Diz aí, Matheus. Se o x for igual a 1, o y vai ser igual a quanto? Qual vai ser? Todo número que tem potência 1, ele é igual a quanto? No caso é 2, né? Vai ser o quê? Vai ser? Pode falar, Thiago. Vai ser 2. Vai ser 2, né? Não é isso, Eric? Não é isso, Ziz? Não é isso, pessoal? 2, né? 2 elevado a 1 vai ser 2. Ok? Concordam comigo? Agora, se ele entrar aqui nesse x igual a 0, ele vai fazer isso. Se não, se ele entrar x igual a 1, ele vai fazer isso. Agora, se não, ele vai entrar na condição. Eu tratei as minhas duas condições de exceção e estabeleci uma regra para os demais. Tudo bem? Bom, vamos compilar para ver se vai compilar? Vamos aqui, ó. Executar, compilar. Deu certo. Quer dizer, compilou, né? Não significa que a lógica está correta. A compilação está correta. Agora, a lógica não necessariamente. Eu tenho que testar, né? Vamos testar? Agora é a hora da verdade, tá, pessoal?
Executar. Vamos lá. Então, aquilo que eu falei com vocês, esse else tem que ser separado mesmo, tá? Porque senão o compilador ia mostrar erro para mim. Vamos chamar a lupa. Ih, o que eu fiz aqui? É a lupa que eu quero chamar. Lupa. Vamos lá. Já vamos começar com 0 de uma vez? 0. Enter. Fechou, né? O valor de y é 1. Fechou, deu certo. Vamos tentar agora 1. Executar. 1. Tem que ser quanto resultado? Tem que ser 2, né, pessoal? Fechou? É 2. Agora, vamos colocar aleatoriamente aqui 2 elevado a 5. Né? 5 tem que ser 32, né? Executar. Eu nem precisei compilar de novo, viu? 5. Vou dar Enter. Caraca, fechou, galera. Agora fechou. Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu digitar 1000 aqui, vocês acham que vai dar certo? Hã? Caraca, você matou a pau. A resposta do Eric, a variável não aguenta. Por que a variável não aguenta? Porque a gente definiu a variável x, ou melhor, nós definimos a variável y, que vai ter o resultado do tipo int. O que nós aprendemos ontem? A gente tem que usar um long int, porque o int não aguenta. O int, se eu não me engano, ele vai até... Não sei se... Tem que ver na aula passada. Eu acho que ele vai até... verifica para mim aí. 32 mil. Se eu colocar 2.000, não vai. Vai passar de 32 mil, não vai? Aí vai dar um erro. Vai dar um erro. Entenderam, pessoal? Viu como é que a gente já começa a verificar se há necessidade de mudar o tipo da variável, por exemplo, né? Mas o fato é que esse nosso programa, que eu vou diminuir um pouquinho aqui a fonte para poder caber assim na tela, esse programa aqui, ó, fechou, pessoal. Sempre vou apagar isso aqui para a gente poder ficar com essa imagem final desse programa. E a gente sabe que deu certo, essas sujeirinhas aqui a gente pode tirar, né? Ou a gente poderia criar alguns outros comentários, né? Mas a gente viu que isso aqui ficou show de bola, não ficou, pessoal? Ó, fechamos. Beleza. Voltamos aqui para o nosso bate-papo. E a gente vai parar a gravação, porque hoje eu acho que valeu esse exercício que a gente resolveu. A gente vai continuar aqui na nossa aula, mas essa gravação a gente vai encerrar por aqui, né? Que a gente conseguiu realizar o primeiro exercício. Agora a gente vai dar uma pausazinha aqui para o intervalo, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Paramos aqui a gravação. Valeu, pessoal.